O Saber Direito desta semana é com o professor Marcelo Feitosa. O curso é sobre direito ambiental. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Marcelo Feitosa, eu sou professor da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás e sou especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Neste curso, nós falaremos sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Para isso, nós dividimos, didaticamente, em 5 aulas diferentes, que vão tratar, de início, sobre a história de toda a legislação florestal brasileira e como culminaram as normas que chegaram com a edição do novo Código Florestal Brasileiro. Mais à frente, nós vamos tratar dos principais institutos do novo Código Florestal Brasileiro, como eles se estruturam em nosso ordenamento jurídico e como também eles se operacionalizam diante da estrutura posta. Depois, nós vamos falar sobre a principiologia, sobre os princípios que trazem no novo Código Florestal Brasileiro e como eles são importantes para a sua interpretação, aplicação e, sobretudo, efetividade. Falaremos em pontos específicos sobre o novo Cadastro Ambiental Rural. Este instituto, que é o coração do novo Código Florestal Brasileiro. Mais adiante, nós também vamos falar sobre o Programa de Regularização Ambiental, que é, na verdade, uma forma de incentivar um segmento que se encontrava em 90% da sua totalidade na ilegalidade, sob a égide da lei anterior, e agora tem uma oportunidade de chegar novamente a patamares legais, quando, na verdade, o Estado brasileiro incentivava que os produtores desmatassem em nome de uma suposta desenvolvimento do Brasil. Mais à frente, nós iremos tratar como forma didática de entendimento de todas as normas que vigoram em torno desse novo diploma florestal brasileiro, que é exatamente uma discussão acalorada que existe sobre o conceito e a aplicabilidade no ordenamento jurídico, que é muito recente e bastante nova, das áreas consolidadas. Portanto, falaremos como essas áreas consolidadas surgiram no direito brasileiro, qual seria a importância do surgimento dessas áreas consolidadas para a aplicação do novo Código Florestal Brasileiro, sobretudo tendo em vista a imensidão geográfica do país e também atendendo à realidade ambiental de todos os biomas brasileiros. Falaremos também sobre a discussão que vigorou em torno dessas áreas consolidadas e a interpretação que pode ter sido dada ou que será dada pelos tribunais brasileiros em torno desse assunto. É importante deixar destacado que o novo Código Florestal Brasileiro está sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal em 3 distintas ações diretas de inconstitucionalidade, que pedem a declaração de inconstitucionalidade de 22 dos seus dispositivos. Essa ação é fruto de um trabalho do Ministério Público Federal e hoje se encontra distribuída na lavra do ministro Luiz Fux. Pois bem, ao contrário do que muitos pensam, quando se fala do histórico de toda a legislação florestal brasileira, é preciso que a gente deixe claro que a lei florestal brasileira não tem nada de nova. Muito pelo contrário, a lei florestal brasileira é antiga. Todas as discussões que gravitaram em torno dessa nova legislação ambiental, elas começaram antes mesmo da descoberta do Brasil. Em 1350 a 1400, Portugal já tinha, à época, consolidado na Península Ibérica uma legislação que tratava da proteção de seus recursos naturais. Falava sobre essa proteção as ordenações manuelinas. Essas ordenações foram que, na época da descoberta do Brasil, em 1500,
se tratavam, então, do primeiro diploma legal que surgiu no país para disciplinar a suposta proteção do meio ambiente. Não podemos deixar também de dizer que essas ordenações manuelinas tinham uma finalidade muito importante, que extrapolava em muito a essência apenas da proteção ambiental. Como se sabe, à época, só era respeitado perante a comunidade internacional países que tinham riquezas minerais, naturais e, sobretudo, de madeira. Essas ordenações tratavam basicamente da proteção ambiental dos recursos naturais sob o ponto de vista econômico para atender à realidade da coroa. Só se protegia as florestas, só se protegia a vegetação porque a coroa portuguesa necessitava dessa matéria-prima para produzir os seus navios, fazer as suas cercas e ter também as suas construções. Para isso, Portugal fez, pela primeira vez, essas ordenações manuelinas em nosso ordenamento jurídico. Pois bem, nós não podemos dizer também que todas as discussões que envolveram a história dessa legislação ambiental, elas gravitaram em torno da proteção dos interesses, da complexidade da realidade econômica do país e, sobretudo, da distância geográfica que existia entre Portugal e Brasil naquela época. Em 1500, Portugal é invadido pela Espanha, pelo rei Filipe, e então há uma reforma substancial na legislação florestal e em toda a legislação portuguesa, quando do descobrimento do Brasil, que na verdade começou a vigorar aqui no país, já em 1500, as ordenações filipinas. Sucede, entretanto, que todas essas leis não foram produções internas do Brasil. Todas elas foram importadas de Portugal com a finalidade, sobretudo, de proteger os interesses econômicos da coroa. O surgimento do direito ambiental tem uma primeira fase que vai de 1500 a 1508, que é conhecida na doutrina brasileira como fase fértil de crescimento de leis portuguesas e, sobretudo, de leis ambientais no Brasil, tendo também como preocupação e objetivo evitar conflito com a comunidade indígena, que aqui redizia, e com os portugueses, sobretudo, e também a proteção das nossas madeiras extremamente caras no mercado internacional, como o nosso pau-brasil. De 1500 a 1580, então, volto a dizer, surge no Brasil uma fase que é conhecida como fase embrionária do direito ambiental brasileira, representada, sobretudo, por essas ordenações, manuelinas e afoncinas. Repito, de 1500 a 1580, fase embrionária do direito ambiental brasileira, representada por essas ordenações exclusivamente de proteção portuguesa, conhecido de produção portuguesa, perdoe-me, conhecidas como ordenações manuelinas e ordenações filipinas. Como é que se deu, então, toda essa abordagem do direito ambiental brasileiro, pensando mais à frente em relação à nossa legislação constitucional? É importante dizer e deixar claro que as constituições brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969 foram tímidas em relação ao tratamento da matéria ambiental no seu conteúdo. Algumas constituições, lamentavelmente, inclusive, silenciavam sobre o assunto. O primeiro Código Florestal, Decreto 23.793, editado, então,
pelo presidente Getúlio Vargas. Repito, Decreto 23.793, editado pelo presidente Vargas, foi o primeiro Código Florestal brasileiro. O primeiro Código Florestal brasileiro data, então, de 1934. E, na verdade, o que dispunha esse primeiro Código Florestal em relação à proteção da nossa vegetação e em relação à proteção da nossa biodiversidade? Afinal, nós estamos falando de um país que possui o maior estoque de biodiversidade do planeta. Esse primeiro Código Florestal brasileiro, de 1934, tratava sobre algumas áreas que até hoje a lei alberga como proteção obrigatória. Em 1934, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, surge algo que nós denominamos hoje de áreas de preservação permanente. E como efetivamente esse primeiro Código Florestal tratava sobre a proteção dessas áreas de preservação permanente? Em primeiro lugar, elas tinham um outro nome. E essas áreas, obrigatoriamente, vejam bem, obrigatoriamente, tinham que ser indenizadas pelo governo federal aos proprietários. Cria-se, então, em 1934, pela primeira vez no Brasil, uma modalidade de florestas protetoras que hoje são conhecidas como áreas de preservação permanente, e cria-se também, pela primeira vez, uma modalidade de um instituto, que eu costumo dizer que é exclusivo do direito ambiental brasileiro. Não há que se falar nesse instituto em outros países, que é exatamente o instituto hoje conhecido da reserva legal. E como esse código tratava este instituto? Veja bem, o artigo 2º, o artigo 23 do primeiro Código Florestal brasileiro dispunha textualmente que nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater mais de 3/4 partes da vegetação existente. Vejam bem, nenhum proprietário de terras poderia abater mais de 3/4 partes da vegetação existente. O que levava a uma conclusão jurídica bastante óbvia. E os proprietários de terra, aonde as terras não tinham essa vegetação, estariam sujeitos à aplicação desse artigo? Pois bem, na época entendeu-se que não. Só deveria ser aplicado o artigo 23, que trazia então uma espécie de conceituação de reserva legal, aonde as propriedades rurais imobiliárias traziam a existência de vegetação. Caso contrário, não haveria a obrigatoriedade da existência dessas, entre aspas, reserva legal no ordenamento jurídico brasileiro. O dispositivo também não se aplicava a juízo das autoridades florestais competentes às pequenas propriedades. Notam-se bem, havia uma preocupação da legislação em proteger os imóveis sob o ponto de vista do seu tamanho e da extensão em relação à conservação ambiental. Sobretudo, quando essas pequenas propriedades estivessem isoladas ou próximas de florestas ou também situadas em zona urbana. Assim dispunha o artigo 23, o parágrafo 1º do Código Florestal de 1934, que foi o primeiro Código Florestal brasileiro. O que mais de importante trouxe esse novo Código Florestal? Como novidade dentro do nosso ordenamento jurídico. Trouxe também variadas coisas que só compreendendo a sua evolução, só compreendendo a sua essência, nós podemos ter